Boa, turma. Bom, cobranças do Abel, hein? Abel cobrou a diretoria e agora a gente vai falar a respeito disso nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Quem fala com vocês é o Manga. Já vou pedir para deixar o dedo no like, porque isso ajuda demais e vocês sabem. Então bora pro assunto, porque já trago aqui a nota do Palmeiras para começar por esse tema, que é o tema do gramado, né? O Abel já tinha falado a respeito da condição do gramado do Palmeiras no ano passado, que ele não queria saber antes mesmo de ter renovado. Ele disse que tinha um ano de contrato e tudo mais, e ele não queria saber de quem era o problema e quem ia resolver o problema. Aliás, o problema é do Palmeiras, mas ele não queria saber como ou quem ia resolver esse problema, mas que tinha que ser resolvido. E na ocasião ele até citou que deu para achar miçanga, pulseira, tudo esse tipo de coisa no gramado, porque tinha tido o show da Taylor Swift na época. E logo depois disso, beleza, né? A gente imaginou, pô, se o Abel pede, ele manda lá no Palmeiras. Então é uma ordem, né? Com certeza vão trocar esse gramado, com certeza vão arrumar isso. E o que a gente viu nas semanas seguintes, depois dessa cobrança que ele fez, no final da temporada, foi um mutirão de funcionários do Palmeiras lá. Até na foto eu lembro que saiu as pessoas agachadas pegando deixa eu mudar aqui para primeiro plano, pegando as miçangas, as pulseiras na mão, uma a uma assim, e tirando do gramado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, não pode ser isso, não pode ser só isso que o pessoal vai fazer, né? Quando o Abel disse que precisa de manutenção no gramado, quando ele precisa que o gramado esteja em 100%, não pode ser só isso que vão fazer. Mas beleza, eu falei, bom, de repente isso aqui é a princípio e depois vão aproveitar a pausa, a parada para trocar. Começa o novo ano e nada a respeito da informação do gramado, nada a respeito da troca. Bom, beleza, seguimos. E agora começou o Paulistão e a gente teve aí os primeiros jogos no Allianz, né? A gente teve a lesão aí do Bruno Rodrigues, que não dá pra você linkar diretamente com a condição do gramado. Isso é fato, tá, rapaziada? Não dá pra você provar que foi o gramado. Mas fato é que o gramado não se encontra, essa grama sintética, e o problema, eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, que o problema não é a grama sintética, tá? Essa grama sintética, ela causa, tem estudos até, ela causa menos lesões muitas vezes do que uma grama natural. O problema é a falta de manutenção. Ou seja, a gente falou hoje lá na live no Não Importa o Que Digam, enquanto eu estive lá, tive até que sair antes da live acabar, enfim. A gente falou lá que a duração desse gramado é de 10 anos. Mas isso numa condição ideal climática, isso numa condição de X número de jogos, eventos no ano e tudo mais. E aqui dentro do Allianz Parque, esse gramado passa por 5, 6, 7, sei lá quantas vezes a mais que a condição de 10 anos dá de garantia para esse gramado. Então, com todas essas condições, a condição climática daqui também, o excesso de jogos, excesso de eventos, esse tempo de 10 anos a gente pode colocar aí que caiu. Caiu para 3 anos e meio agora que a gente tem esse gramado e precisa ser trocado. Ou seja, a gente está com um gramado aí de 10 anos, em 3 anos e meio praticamente de uso, precisando urgentemente de troca. Então, enfim, embora tenha tudo isso, a gente não consegue linkar com a lesão do Bruno Rodrigues. Mas o fato é que ultimamente tem vazado, né? Começou com o Danilo Lavieri, que ele recebeu a chuteira de um jogador que jogou lá no Allianz Parque, cheia de umas coisas grudadas assim, que é uma espécie de uma pasta que virou aquela camada mais fofa do gramado sintético, e isso tem, de certa forma, tornado a vida dos atletas dentro do Allianz Parque muito terrível, né? Não sei se isso dificulta na hora de você fixar o pé no chão, ou pode ser que isso fixe a mais do que você precisa. Enfim, o fato é que existe um problema, e o Abel já tinha cobrado, e dessa vez cobrou de novo na coletiva de hoje, numa coletiva que ele levou ali cerca de 18 minutos, pelo menos 5 minutos ele falou do gramado, para vocês terem noção de como isso é importante. E aí o Palmeiras lançou essa nota aqui, logo na sequência, logo que acabou a coletiva, essa nota foi pro ar nas páginas oficiais das redes sociais do clube, dizendo que o Palmeiras encerra nesse momento as atividades no Allianz Parque
até que a Real Parque, até que a Real Arenas, que é a administradora lá, troque o gramado, faça a manutenção do gramado como tem que fazer. Então, nesse momento, o Palmeiras não jogará no Allianz Parque até que isso seja resolvido, né? E aí a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. A troca do gramado em si leva 30 dias, mas a gente precisa saber se não trocaram até agora. Por que não trocaram até agora? Será que vão trocar assim, no piscar de olhos? Será que na segunda-feira já vai estar lá a equipe retirando o gramado antigo e colocando o gramado novo? Não sei se isso vai acontecer. Então o fato é que nesse momento o Palmeiras é diretamente impactado. E eu acho que isso tudo acontece pela proporção que esse caso ganhou, né? Porque a gente viu a mídia batendo em cima, né, cobrando. O Abel já tinha cobrado no final do ano passado. A mídia cobrou depois que viu as imagens das chuteiras. Aí teve a lesão do Bruno Rodrigues, como eu falei, a gente não consegue relacionar diretamente com isso, mas muito provavelmente pode ter a influência, sim, do gramado. E teve até o jogador do Santos, aí o Juliano, que disse que nesse gramado não dava pra jogar e tal, que ele não queria jogar. No final das contas ele entrou, jogou 15 minutos e saiu machucado. E muito provavelmente é uma lesão muscular, como o Abel falou na coletiva, mas fato é que ele não queria já jogar nesse estádio aí, já não queria jogar nesse gramado, né? Da forma como estava. E fato é que isso vai ganhando uma proporção gigantesca, porque no jogo de hoje já tinham muitos repórteres já filmando os jogadores do Palmeiras limpando, tanto que se você entrar nas redes sociais tá cheio. Tem uma lá do Everton, que tem um integrante da comissão técnica do Palmeiras, da delegação do Palmeiras, que tá lá limpando a chuteira dele em pleno jogo, tirando essas coisas que ficam grudadas na chuteira aí. Então nesse momento o Palmeiras não joga mais no Allianz, tá? O Palmeiras vai jogar muito provavelmente em Barueri, onde a concessão é da Leila, ou vai pagar aluguel para jogar no Morumbi, mas essa é uma situação que precisa ser resolvida urgentemente, tá bom? Eu acho certo, porque isso aí, além de um prejuízo danado que dá para os clubes, é a integridade física dos atletas e tudo mais, e o ritmo do jogo. Acho que isso não pode interferir nunca, e essa situação precisa ser resolvida. Agora, a outra cobrança que o Abel fez aí, e vocês já devem estar vendo aí, porque saiu uma notícia na ESPN, eu estava até olhando o vídeo que o Fernando do Insta Verde fez aqui a respeito dessa notícia da ESPN, que foram as cobranças por contratações pelo Abel Ferreira. Ele já tinha cobrado lá, na primeira coletiva que ele deu, ele já tinha cobrado um substituto para o Endrick, porque o Endrick está na seleção pré-olímpica, vai disputar a Olimpíada e praticamente já é jogador do Real Madrid, então ele já tinha cobrado um jogador para essa posição. Mas só que hoje ele cobrou mais 3 jogadores. Hoje ele cobra um reserva para o Veiga, fala que precisa ter um substituto para o Veiga, então talvez aquela ideia de que o Atuesta ia ganhar mais minutagem, ia ser o reserva do Veiga, não tá muito bem encaixada, não tá muito bem decidida, e eu concordo. Eu acho que, por mais que eu tenha esperança no futebol do Atuesta, a gente precisa de um meia. A gente precisa de um cara para jogar ou com o Veiga, ou para ser sombra do Veiga, para quando o Veiga precisar sair, seja por cansaço, por cartão amarelo, seja por convocação, tem Copa América, e muito provavelmente o Veiga deve ser convocado. Além disso, precisa agora dar reposição para o Bruno Rodrigues, que saiu lesionado. Vai ficar pelo menos 5 meses fora, ou seja, vai voltar no segundo semestre, até readquirir ritmo de jogo e tal. Vamos colocar aí 6, 7 meses tranquilamente para esse cara voltar a jogar pelo Palmeiras. Então é quase um ano inteiro parado. Precisa de um reforço para esse. E a outra, que é a mais impactante, até porque o Flaco fez gol hoje, né? Desencantou o Flaco Lopes. Acho que até fez uma partida interessante. Mas ele cita a contratação de um centroavante acostumado ao futebol brasileiro. De um centroavante pronto, na verdade. E por que pronto? Porque ele cita como exemplos o Suárez, ele cita o Tiquinho, o Suárez que era do Grêmio, né, o Luizito, ele cita o Tiquinho Suárez, e chega a citar até o Diego Costa. E é em cima disso que a matéria da ESPN fala, depois dá uma colada lá no vídeo do Fernando do Insta Verde, porque ele falou a respeito disso, dessa matéria. Dizem até que o Palmeiras está negociando com o Diego Costa e tudo mais. E ele citou a necessidade de um atacante experiente, que vem, que vai responder, que não vai sentir o peso da camisa. Ou seja, na hora que o bicho pega, você precisa de um cara ali que não vai sentir o peso da camisa.
que vai pegar essa camisa, vai pôr e vai entrar lá e vai dar conta do recado. Não dá pra gente fazer da regra, da exceção, perdão, não dá pra gente fazer da exceção a regra. Que nem muitas vezes cita o caso do Veiga. Ah, mas o Veiga, quem que era? Pô, o Veiga demorou 4 anos, gente, pra vingar no Palmeiras. Foi emprestado, voltou, teve troca de técnico, tudo pro Veiga ser o que ele é hoje. Assim também como vários outros jogadores. E não dá pra gente esperar, por exemplo, o Flaco, que foi uma contratação de 50 milhões, 2, 3 anos para ele começar a render, para ele se adaptar, para ele conseguir dar conta do recado. A gente precisa de cara que chega e joga. E aí ele quebra um paradigma, né? Ou pelo menos ele entra aí num embate diretamente com a diretoria. Porque a Leila disse que não contrata aposentado. Mas o Abel quer um atacante experiente. E aí? Será que realmente o Abel não gosta de trabalhar com jogadores mais velhos? Porque por essa coletiva, dessa cobrança que ele fez, fica muito claro que ele não tem problema algum e ele até quer e prefere jogadores prontos e jogadores experientes, principalmente para essa função de centroavante. O que corrobora muito com a fala do Tite, né, que deu uma entrevista lá pelo Flamengo, dizendo que ou tragam jogadores bons que vêm para vestir a camisa e resolver o problema, ou a gente continua apostando na base. Porque chega de apostas. E é exatamente nessa que o Palmeiras tem que entrar. Chega de apostas. As apostas estão na base. Uma ou outra aposta que talvez seja fora de série, um jogador que é fora de série e pintou como oportunidade, talvez o negócio possa ser realizado. Mas o fato é que a gente precisa flexibilizar essa forma do Palmeiras enxergar as negociações, enxergar os atletas. Jogador de futebol, ele não para de render aos 30 anos. Muitos jogadores rendem muito mais após os 30 anos. É só vocês verem quem foi o melhor do mundo antes do Messi aí, o penúltimo melhor do mundo. Benzema. Mais de 35 anos, centroavante. Então, assim, existem muitos jogadores, principalmente na Argentina, eu vou deixar um nome aqui pra vocês, que eu encontrei e levei pra uma live lá do Não Importa, que é o Gabriel Ávalos. Eu encontrei não, muita gente já conhecia, mas foi um nome que, fazendo essa pesquisa, ver números, ver características e tal, eu levei pra lá, que é Gabriel Ávalos, 33 anos, atacante do Independiente, que joga na Argentina. É um tipo de jogador que não sente o peso da camisa, e é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa. Talvez um até maior, como por exemplo o Diego Costa. Mas que coisa, né? Diego Costa não servia ontem e hoje tem o seu nome cogitado e até citado pelo treinador na coletiva. Talvez essa filosofia do Palmeiras de não contratar jogadores experientes não seja tão correta assim, né? E eu quero saber exatamente a sua opinião a respeito disso, porque para mim, o jogador quando ele passa dos 30, muitas vezes, se ele for capacitado tecnicamente, é onde ele mais rende, é depois dos 30 anos. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, não esquece do like e deixa sua opinião nos comentários, porque o Abel cobrou e agora a diretoria vai ter que se coçar, vai ter que correr atrás para arrumar a solução. Um abraço, até a próxima, valeu!